Com a flexibilização da pandemia, qual a opinião dos pais e especialistas na área da educação? A Escola Funvic de Mococa traz algumas informações a respeito da pesquisa que foi realizada na cidade. Nós, enquanto instituições de ensino, isso nas mais vastas vertentes aí, nós temos que ouvir a comunidade escolar, né, sobre essa questão do retorno. O Estado de São Paulo ainda não fez uma pesquisa maior, né, mas os municípios estão fazendo porque já foi deliberado que os municípios têm uma autonomia, né, para conversar sobre o retorno. Então, no caso de Mococa, essa pesquisa foi muito bem conduzida pelo Departamento de Educação e ela já teve os dados, né, apontados, e a maioria, né, de que os pais não querem que os filhos corram um risco para um retorno. Então, provavelmente, né, a gente deva protelar ainda mais esse retorno, porque é a vontade das famílias, né, da comunidade escolar. Nós, enquanto escolas particulares, nós também temos já, de alguma forma, ouvido, não através de uma pesquisa sistemática, mas a gente já tem dado voz, né, aos pais. E o que a gente tem percebido é que eles, enquanto não houver uma vacina, né, uma segurança maior, eles também são contra esse retorno, né? Particularmente, né, com a vivência que nós temos de escola, é muito complicado mesmo, né? Uma escola, por exemplo, como a nossa, que temos aí, só na escola básica, mais de 600, quase 700 alunos. Então, veja bem, você trazer 1/3 para dentro corresponderia a mais de 200 crianças. Como é que nós vamos promover o distanciamento, né? Como é que eu vou afastar uma criança da outra, cerceando os horários e os tempos de convivência, né? Intervalo, não, você fica de um lado, o outro fica do outro. A questão de alimentação é muito complicado. Então, apesar de nós termos um protocolo interno e um protocolo bem rígido, né, fica difícil. Então, antes de vacinação, eu acho que é muito risco. Risco para as crianças, risco para os profissionais, né? E eu acho que a gente vai precisar aguardar e, infelizmente, ter a paciência de saber que é dia a dia, né? Dia a dia. Então, nós observamos os dados, olhamos para todas as instâncias, a federal, a estadual, a municipal, né? Aqui em Mococa a gente tem uma situação que hoje é preocupante, porque enquanto muitos já estão nessa fase amarela há algum tempo, a gente retorna para a fase laranja. Então, tem toda uma questão de agora avançar, né? E é isso. Eu acho que é muito precoce qualquer conclusão que a gente tenha em torno de retorno presencial dessas aulas. Agora, na outra ponta dessa história, a gente sabe que as sequelas e as consequências desse confinamento, eles são tão nocivos quanto, né, a prevenção e tudo mais. A gente reconhece e sabe de casos, né, que as crianças estão ansiosas, as crianças regrediram em algumas habilidades que já tinham adquirido. A gente sabe que elas estão isoladas socialmente, numa fase importante que essa socialização as fazia amadurecer, crescer, né, se colocar como pessoa e tudo mais. Então, a gente percebe o sofrimento da criança, o sofrimento da família, e, na medida que nós podemos, a gente faz esse acolhimento. Nós temos casos de crianças que pedem para visitar a escola, né? Então, um funcionário fica de longe, ela vem, ela corre, ela fica aqui conosco, e os pais pedem porque ela está saudosa, né?
E a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Quanto tempo mais, já são quase 6 meses, né? Quanto tempo mais essa criança, esse adolescente vai permanecer nesse confinamento social que, para mim, é uma das coisas mais doídas nessa história toda, né?